nós podemos fazer o que Jesus fez, né? E dentro desse item aí que Jesus nos libertou, então ele já venceu para todos aqueles que creem e obedecem a ele. Veja também aí em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Provando Jesus aqui que nenhum ser humano é capaz de fazer o que ele fez, né? Observe também lá em Apocalipse, capítulo 12, né? 12. Observe. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás não ataca somente os perdidos, como muitas pessoas pensam. Quando nós, cristãos, fazemos a vontade de Deus, ele não fica de bom grado. Ele fica irado, ele fica revoltado, e aí ele chama todo o seu exército para mandar atacar qualquer um de nós quando está fazendo uma boa obra em nome de Cristo, né? Então, mas os cristãos também são atacados por ele. E agora, nós de Cajazeira, estamos sendo um alvo dele, que ele não está nada gostando da nossa situação. Atualizamos nossa situação de congregar, mesmo à distância, mais presentes. Atualizamos até nessa situação no Zoom e muitas outras obras que estão sendo feitas, como documento, conta bancária. Está pensando que ele está gostando disso? Ele está com muita raiva de nós e nós precisamos estar preparado para saber como é que ele vai nos atacar. E aí, Apocalipse, capítulo 3. Interessante, né? Que não tem o capítulo 23, mas observe o Apocalipse, capítulo 22, aí está 23, mas não é 23, é 22, do versículo 13 ao 17, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama
e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela do mar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, isso é só um exemplo da nossa introdução, né, do estudo. Agora, veja aí que tem, e é o primeiro parágrafo da introdução, tem o segundo parágrafo da introdução, que é o próximo slide. Aí tem, neste estudo, queremos abrir as nossas Bíblias e achar 4 ataques, né? Lembra que eu falei que são 6 aulas? Vamos ter primeiro as 4 aulas, que é os ataques dele, direto, e depois nós vamos ter mais 2 aulas, que é uma olhada no céu e uma olhada no inferno, né? E aí, ele diz, sabendo que todos os ataques são comuns, como está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz, eles aparecem como um acontecimento normal, né? 10, 13. A Bíblia está dizendo que está sem escola. Então, é o aparelho dela. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, podemos aprender muitas lições práticas destas histórias para nos ajudar quando Satanás está atacando. E, como eu acabei de dizer, os ataques deles é exatamente quando você está planejando um bom trabalho em nome de Jesus ou quando você está fazendo um bom trabalho em nome de Jesus. Para quê? Para que esse trabalho não, se você já começou, não seja concluído, e se você está planejando, não aconteça, né? É como uma guerra. Como é que nós no Brasil não temos guerra nesse século, mas vou dar um exemplo da guerra urbana, né, de rua, quando as pessoas saem e é assaltado na rua. O que é que acontece? Como é que você vai se livrar do assalto? Se preparar em cada coração, esconder as coisas de valor e sair percebendo, desviando de alguns lugares. Então, é sempre melhor saber como o inimigo ataca, para que possamos derrotar o inimigo, vencer o inimigo. Mas sabemos que, se nós formos vencer sozinhos, não conseguiremos. Só conseguiremos vencer o inimigo se estivermos com Jesus e ele nos apoiando. Agora, tem no outro slide o propósito dessa lição, né? No propósito da lição, aí nós vamos ver aí os propósitos desta lição são para saber as características de Satanás e entender o que é nossa defesa. Se os cumprirmos, pensaremos mais sóbrio de Satanás. A ação é que nós precisamos entender como é que nós vamos lidar com isso. E aí vem a primeira lição, né, de hoje. Que a primeira lição tem o título aí, enganador, que é o inimigo, e ele, a princípio, enganou Eva, né? Dentro de cada lição dessa tem o alvo que ele vai fazer, atacar, né?
é a mente. A arma dele que ele vai usar para o ataque é mentiras. O propósito é nos tornar ignorante da palavra de Deus, né? Desobediência. E a nossa defesa é a palavra de Deus. Então, o enganador, nós podemos ir lá para o próximo slide, né? O enganador, João 8,44, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. 8,44, ele vai dizer, Jesus falando, né? Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós podemos ver que a descrição sobre o enganador. E quem falou sobre a descrição do enganador no Evangelho de João, capítulo 8? O próprio Jesus, falando o que ele é e como é que ele age. Veja conosco também lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Versículo 9. Ele vai dizer, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha como Jesus dá com clareza a descrição desse inimigo. Né? Olha lá também, 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele vai dizer, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O texto aqui está dizendo que nós devemos ser simples e puros mediante Cristo. Mas o que é que a serpente vai fazer? Tirar tudo isso da nossa mente. Né? Agora, veja a outra parte aí que a Bíblia revela sobre o enganador. Aí, ó, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. De 1 a 7. Lá, se a sua Bíblia for a mesma versão da minha, vai ter o título A Queda do Homem. Né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, né? Foi criado por Deus, não é uma questão de Satanás se autocriou, não. É. Tudo que existe na criação foi Deus que criou. É bom nós lembrarmos disso. Né? Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha, a ideia de botar na cabeça dos filhos de Deus, não, isso não vai acontecer. E hoje, pior ainda, né? Hoje, pior ainda, porque hoje, quando nós fazemos uma coisa,
cometemos um pecado, na lei de Moisés era imediatamente vinha o julgamento. Mas, hoje, não. Fica tudo para a eternidade. E aí o que o inimigo diz? Não, pai, pode fazer, isso aí está tudo bem, vai dar tudo certo. Você é livre, você é filho de Deus, você tem o direito. É assim que ele diz, e aí no versículo 5 ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o ênfase, olha o ênfase que ele está dando. Não, que nada. No dia que você comer daquela fruta, você vai ficar igual a ele. Olha o incentivo que ele dá para que a pessoa desobedecesse à ordem de Deus. Como é que acontece hoje? Diz, não, você é cristão, você tem direito. Você é filho de Deus, você pode ser livre, você pode fazer tudo. É assim que trata o livro de Coríntios, não trata da sua liberdade como pretexto, né? E aí no versículo 6, ele diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui a descrição como o homem vivia no jardim do Éden. E qual foi o principal alvo dele? A mente. Né? A mente. E qual é o principal alvo deles hoje na vida do cristão? A mente. Para que nós achamos que somos iguais a Deus, ou que somos interessantes e venhamos a desobedecer a Deus através da mente. Né? Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o inimigo enganou Eva através da mente dela. Diz, não, no dia que você comer, você não vai pecar, você não vai morrer, não. Você vai ficar igual a ele. Olha a ênfase que ele deu. Né? Por que a mente? Por que o alvo de Satanás é a nossa mente? Veja aí, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Já lemos 2 Coríntios 11, 3, Colossenses 3, 9 e 10. 3, 9 e 10. Ele vai dizer, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, por que a mente? Porque nós queremos sempre ser igual a Deus. E o inimigo usa de artifício direto na nossa mente para que isso aconteça. Ele usa esses recursos. Olha aí também, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisamos ter equilíbrio em saber o que é perfeito em Deus para nós e o que é perfeito em Deus para não fazer a vontade do inimigo, que ele vai nos incentivar a isto, para que isto aconteça. E também tem essa parte aí de Efésios, capítulo 4, versículo
17 a 24, né? Efésios 4, 17, ele vai dizer: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Precisamos aprender que somos filhos de Deus, e como somos filhos de Deus, precisamos estar na verdade. Ter muito cuidado com a nossa mente, né? Porque a nossa mente é um alvo interessante na vida do cristão. E aí nós temos também, ainda no alvo da mente, agimos como pensamos, né? Olha aí o que é que está escrito em Provérbios 7, Provérbio 23, versículo 7. Provérbio 23, versículo 7. Olha o que é que ele diz. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, olha muito bem como é que nós agimos. Você já imaginou quando você está com fome, olha para um lado e para outro e não vê nada para comer, como é que fica a sua mente? Sua mente entra em desespero, né? É como o apóstolo Mateus escreveu lá que Jesus falou: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Por que não fiquei? Porque a sua mente deve estar direcionada à vontade de Deus. Então, aí também, em Romanos, capítulo 8, versículo 6, Romanos 8, versículo 6, ele vai dizer: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Nós precisamos ter esse autocontrole na nossa vida, porque o alvo que o inimigo tem para nós é a nossa mente. Precisamos entender tudo o que ele já fez, para tomar cuidado para ele não fazer conosco, e tomar cuidado porque ele ainda pode fazer. Como ele não está nada gostoso, né? Satisfeito com as nossas atitudes e se esforçando para obedecer ao Evangelho de Cristo, então ele está trabalhando. Ele, como diz o nosso irmão José Afonso, ele está maquinando uma ideia e um acontecimento para que a gente faça e desobedeça a ele. Então, nesse ponto,
nós precisamos ver exatamente como é que nós vamos viver como cristãos, né? Porque esses ataques, lá no próximo slide, que é a arma dele, né? Qual é a arma dele? É a mentira. A arma dele é a mentira. Eu acredito que nós vamos dar uma parada por aqui na primeira aula. Né? Vai ficar esses 3 pontos. A arma dele, que é a mentira. O propósito dele, que é nos fazer ignorantes. E o quarto ponto, né? Que é o último dessa aula, que é a nossa defesa, no caso do nosso tempo. Nós temos 4 minutos, né? Então, vamos ver aí a arma dele. Vamos ver a arma dele. Ele enganou Eva. Flores, Né? temos 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos, né? É. Então, vamos deixar isso aí, vamos fazer uma oração e deixar esses outros para a próxima quinta, se eu estiver vivo. Se eu não estiver vivo, Noca ou Tadeu conclui aí a lição. A semana que vem. Então, aproveitar aí que o Tadeu faz uma oração para nós, né? A gente finaliza por hoje para que nós possamos estar preparados para não cair nas ciladas do inimigo. Só tem Obrigado. um minuto Está me ouvindo? e 40 Está me segundos. ouvindo? Sim. Então vamos orar rapidinho. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Pai, por esses ensinamentos que o Senhor usou nosso irmão Flores para nos instruir, para que possamos abrir as nossas mentes e ficarmos atentos para os ataques de Satanás. Pai, abençoa a todos os irmãos presentes nesta reunião, que todos venham a entender as aulas que foi dita e possamos pôr em prática, ficarmos atentos a todos esses ataques e nos preparar para que não sejamos atingidos. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Em nome dele nós oramos hoje e sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Nós estamos trabalhando aí para nós termos uma hora direto, né? Tadeu aí está trabalhando arduamente e eu acredito que o inimigo já está trabalhando aí. Tadeu não conseguiu o cartão exatamente, já é a mãozinha dele. Mas Deus Mas nós proverá. estamos trabalhando. Deus proverá. Peço a todos que continuem orando para que nós possamos concluir esse trabalho e ter o link direto de uma hora da igreja. Tá bom? Amém. A todos que estão presentes, muito obrigado. Que Deus continue